galera, estamos mais uma semana aqui com mais um conteúdo da página Futático 10. Inscrevam-se no canal. Hoje vamos debater o tema periodização tática com um convidado mais que especial, Peri Fuentes, treinador do Minas, da equipe de futsal do Minas, profissional. E já queria começar agradecendo a ele esse convite e vou passar para ele se apresentar um pouco. Peri, com você. Legal, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e sempre bom, né, não só nesse período que a gente vem atravessando, mas eu acho que até isso vai ser uma coisa que deve se estender para o pós-Covid, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso e a gente torce, espera que passe, né? E que o menos possível de pessoas sejam afetadas, né? Mas eu acho que dentro desse período que a gente vem vivendo também está nos ajudando em nos adequarmos e buscarmos novas formas de trocar ideias, de conversarmos, né? Então, agradeço a vocês aí pelo convite, é sempre um prazer e sempre que vocês quiserem, a gente pode marcar aí, né? Então, Peri Fuentes, eu tenho 47 anos, formei Educação Física em 97, Porto Alegre, fiz pós-graduação técnico de futebol e futsal em 2003, também em Porto Alegre. Trabalho com futsal desde 93, no final do primeiro semestre da faculdade. E nunca tive a oportunidade, o prazer de ter sido atleta, nem de base, muito menos de adulto, né? E é uma coisinha que eu sinto que faz falta e a gente procura buscar de outras formas suprir essa lacuna. Professor, a gente vai começar, a gente separou algumas perguntas e aí a gente vai começar a fazer umas perguntas sobre o tema. O Lucas, pode começar a fazer sua pergunta. Obrigado, professor, por ter aceitado a gente aqui, essa experiência aqui. E a minha pergunta é com relação ao periodização tática, que é o tema mesmo. Como que você define a periodização tática? E qual é a sua importância para o jogo, a periodização tática? Bom, Lucas, assim, eu acho que é um tema ele é bem abrangente, né? E eu acho que a periodização tática ela vem um pouco antes até né, lá no planejamento, quando você vai montar um elenco, você precisa, né, primeiro ver o teu orçamento que você vai ter para ver as tuas possibilidades se fosse possível, né, você montar um elenco lá com 3 ou 4 atletas de cada posição, diferentes características, um pivô canhoto, um pivô de referência. Então, eu acho que lá na montagem, quando você começa a planejar a equipe, você já começa também a planejar, né, porque você precisa ver, né, as peças que você vai ter que você planeja ter na sua equipe. Aliado a isso, também você precisa identificar o clube que você está, né, os objetivos que você tem na temporada, o calendário que você vai ter. Por exemplo, agora nós teríamos a Taça Brasil, que seria em agosto, mas aí com essa pandemia então nós tínhamos a liga, né? E eu estou falando isso porque antigamente, até 3 anos atrás, a Taça Brasil era em março, comecinho de março. Então isso muda completamente lá aquele teu planejamento inicial, né? Em cima disso também você procura planejar se você já tem uma sequência de trabalho com a equipe ou se você vai ter que remodelar a equipe, né? Porque
todo treinador reclama, não é reclama, todo treinador gosta de ter sequência de trabalho, continuidade e, de preferência, perdendo o menos peças possíveis, né? E a gente sabe que é muito difícil você ter uma sequência, uma continuidade com, né, principalmente nós aqui, porque a gente vem de uma reformulação completa, né? Eu estou no Minas há 4 anos e meio e 3 anos eu passei como auxiliar técnico e um orçamento completamente diferente do que a gente teve, né, de quando se passaram esses 3 anos e a gente teve que fazer essa reformulação e voltando às origens do Minas, né? Em cima disso, o nosso trabalho, a gente tem uma filosofia de trabalho que, né, e aí é sempre bom a gente falar que cada pessoa tem a sua maneira, a sua forma de trabalhar, aquilo que acredita, e no meu modo de ver, não existe o certo e o errado, né? Cada um tem o seu modo de enxergar as coisas, aquilo que acredita e aquilo que... E a gente, nessa vinda para o Minas, né, nessa troca de ideias com Paulinho Cardoso, 3 anos trabalhando juntos, eu adaptei muitas coisas que eu peguei com o Paulinho, que aprendi com ele. Foi tipo uma reciclagem, né? Eu tinha passado 3 anos em Blumenau, Santa Catarina, e aí vim trabalhar com o Paulinho, que é um cara que pensa muitas coisas diferentes daquilo que eu imaginava, e foi tipo fugiu o termo agora, foi como se fosse uma reciclagem, né? Um técnico que vinha trabalhando com uma defesa individual, e venho trabalhar com o Paulinho, que tem uma defesa de pêndulo com indução, certo? Um ataque, né, que eu vinha de uma equipe onde jogávamos muito um pivô de referência, também tendo algumas situações de 4-0, e aí com o trabalho de ataque do Paulinho também, utilizando mais um jogo 4-0. Então, isso, à medida que os anos vão se passando, você vai adaptando aquilo, né? Então, na periodização tática, para não fugir tanto, eu acho que primeiro essas coisas que eu pontuei antes, elas te ajudam, por exemplo, se você tem uma equipe mais experiente, se você tem uma equipe mais jovem, se você tem uma equipe mais veloz ou uma equipe mais que cadencia mais o jogo, para você primeiro determinar que estilo de jogo você imagina que a sua equipe vai ter. E aí, em cima disso, a gente junto com os objetivos da temporada, planejamento de competições e que período a gente imagina que a equipe... Né? Nós temos uma grande dificuldade aqui em Minas, são jogos. Né? O adversário mais próximo aqui são 600 quilômetros. Então, qualquer amistoso que a gente precise fazer são distâncias e o custo muito grande. Então, a gente tenta, no início do ano, participarmos de torneios no Sul, né, onde se concentra a maioria dos torneios, para você conseguir jogos de nível, competitividade, e é uma dificuldade que a gente tem. Então, a gente utiliza tudo isso que eu falei para você determinar assim, que primeiro é um modelo de jogo. Tá? E aí eu posso te falar assim que eu não tenho um modelo que eu goste que eu prefira. Assim. Eu preciso
na minha avaliação, identificar as peças que eu tenho, os atletas que eu tenho, a mão de obra que eu tenho à disposição para você definir se você vai jogar um jogo de 4-0, um jogo de 3-1, um jogo de pivô de referência, se você vai marcar individual, se você vai marcar mista, se você vai marcar zona, se você vai marcar mais agressivamente no adversário, mais recuado, se você vai marcar Y, por exemplo. Eu estava revendo uns vídeos antigos aqui, por acaso, de 2009, e eu estava vendo, nem lembrava direito que de algumas cenas, numa equipe que eu estava dirigindo, que a gente estava marcando o Y. Então, assim, para você ver como os anos vão se passando, a gente vai experimentando, vai tentando, dentro daquilo que a gente imagina, que vai se adaptar, vai se ajustar melhor à equipe que você tem na mão. Tá? Para isso, você precisa ter uma previsão de datas, né? Um calendário, por exemplo, você vai ter um mês, ou você vai ter 2 meses para começar a Liga Nacional, que é o nosso principal campeonato, porque a Taça Brasil tinha ficado para agosto. Então, a gente conseguiu também manter 80% do grupo, do elenco. Isso ajudou demais para termos aquela continuidade. E aí, uma das coisas que a gente faz, assim, a gente faz o trabalho físico na academia, mas o trabalho com bola, o trabalho físico separado da bola, a gente não faz. A gente procura utilizar, ou se for fazer um trabalho físico, a gente utiliza o jogo, a bola, e aí, claro, com as suas variações, você vai fazer 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, né? Superioridade, inferioridade numérica, se você vai fazer jogos situacionais de 4 contra 4, se tu vai fazer a nossa filosofia, tá, é fazermos situações sempre com a bola. A gente entende que você... E aí eu respeito quem não faz e não estou dizendo que quem não faz está errado, tá? Então, aí começa a gente tem um planejamento, mas eu acho que o mais importante de você ter um planejamento, né, é você fazer avaliações, e isso a gente faz avaliações semanais. Se aquilo que você planejou para o microciclo, para o macrociclo, se realmente a coisa está indo, ou você precisa dar um passo atrás, ou até ao contrário, se a coisa está andando até mais do aquilo que você imaginava. Eu não sei se desviei, se falei tanto que acabei desviando um pouco do assunto mais específico. Tá? Falou bem. Eu quis só contextualizar, porque eu não acho uma coisa tão simples. Eu acho que envolve N, né? Às vezes, vou te dar um exemplo, às vezes você contrata um atleta, né? Contratei um pivô de referência, e aí chega o cara e, por N motivos, o cara não consegue render aquilo que você imagina. Ou, às vezes, você contrata um cara de observar ele como adversário, vários jogos, os jogos de outras equipes, e quando vem jogar com você, não era bem aquilo que você imaginava dentro daquele teu trabalho. Então, eu considero assim, numa montagem de elenco, se você acertar, tá, que as peças, os atletas deem certo, mais de 70%, acima de 70%, olha, 100% você não vai conseguir acertar e ter 100% dos atletas sendo 100% utilizados, né, no teu dia a dia. Obviamente você vai ter 10 a 12 jogadores, e o objetivo é fazer com que aqueles que não estão sendo utilizados, que eles tragam também, que eles tenham uma importância
no trabalho, ou que se você sentir que aquele cara está meio isolado no grupo, está sem função, que você procure passar alguma função mais específica, ou para bola parada, ou para defender uma situação de goleiro-linha, defender uma situação de bola parada, enfim. Isso você usa na sexta-feira da periodização tática ou você usa em todos os dias do microciclo? A gente procura, assim, ó, a gente tem um controle, tá? Nós temos um fisiologista e nós, esse ano, Minas adquiriu uma ferramenta que os nossos atletas de linha, todos eles treinam com GPS diariamente. Então, a gente consegue ter um controle de carga muito bom. Então, o Rodrigo, que é o nosso preparador físico, a gente tem reuniões sextas e segundas. Na sexta-feira, né, após o último treino da semana, ele me envia a sugestão de treinos para a próxima semana com componentes físicos. Tá? Às vezes, coloca... Claro que isso é variável, né? Às vezes acontecem problemas, aí lesões de atletas, enfim. Ele me coloca, olha, segunda-feira o trabalho é tal, para terça mas a gente procura tentar treinarmos todas as situações do jogo todos os dias. Tá? Eu não sei, eu acho que quem fez pós recentemente com o Paulinho, ele deve ter falado isso também, é uma coisa, é uma linha que a gente acredita. Trabalharmos o goleiro-linha diariamente e no final do treino, porque acho que 98% das vezes que o goleiro-linha é utilizado, ele é no final do jogo e é onde o cara está mais desgastado. Né? Às vezes a gente vê situações de primeiro tempo, né? Ou até o próprio goleiro entrar no jogo durante o primeiro tempo, segundo tempo, mas a gente procura fazer jogarmos, né, em todas as situações do jogo diariamente, obviamente tentando, né, fazermos uma variação de trabalhos para não recrutarmos todos os dias as mesmas fontes energéticas, né? Então, o Rodrigo já elabora isso e me manda, olha, segunda-feira, tal treino, mais ou menos, que a gente lá, nós temos as nossas nomenclaturas ali, treino tal. Dentro daquele treino, a gente senta com os auxiliares e a gente elabora. Terça-feira, né? Normalmente na semana, se a gente faz um microciclo aí de segunda a sábado, né? A gente coloca 2 picos, né? Normalmente quarta e sábado, né? Normalmente sábado a gente faz um jogo, ou contra o sub-20, ou até um jogo, já que a gente não tem adversário aqui, é difícil, né? A gente faz jogo mesmo contra o sub-20. O sub-20 também tem esse problema aqui no estado, tá? E aí vai alternando. Mas, por exemplo, pós esse treino da quarta, que mais, né, com esse pico, na quinta-feira a gente faz um trabalho, né, bola parada. Mas bola parada com oponência, com contra-ataques, e colocando alguma outra situação no treino, transição, ou coloca o goleiro no jogo, o goleiro linha numa segunda, terceira, uma segunda bola, uma terceira bola, entendeu? Beleza. Bacana. Lucas, tem algum comentário sobre isso? Não, é isso aí, ele respondeu já a pergunta. Valeu. Pessoal, assim, ó, e o objetivo, né, é a gente interagir. Não, cada um. Beleza, show. Ô, Bruno, quer fazer uma? Deixa alguém fazer? Pode ser? Beleza, vai, Gui. Primeiramente, agradecer, professor, pelo estar participando com a gente. Aproveitar o gancho que você falou aí do goleiro linha, a minha pergunta vai de encontrar isso. Muitos técnicos no futsal e no futebol de campo
exige que o goleiro saiba jogar com o pé. Eu queria saber por que, na sua opinião, quando a gente vai fazer o goleiro linha, a gente coloca um jogador da linha. Na sua opinião, o goleiro está preparado para fazer essa função? E se ele está ou não, o que precisa mudar nisso aí? Assim, eu não sei se alguém aí já acompanha a Liga Nacional um pouquinho mais tempo. Tá? 2000 eu trabalhei em Blumenau. E aí nós tínhamos um goleiro lá chamado Diego Roncalho, que hoje ele está no Benfica. Ele foi um dos goleadores do nosso time. Ele tem um chute muito potente e ele tem uma particularidade que ele é um goleiro que gosta de jogar muito com o pé, mas ele não é um goleiro que gosta de entrar na quadra de ataque e ficar trocando passes, por exemplo, comparando com o Johnny, por exemplo, tá? Que hoje é um goleiro mais em evidência, assim, que vai para a quadra de ofensiva e fica trocando passes e participa. Ele preferia um chute mais de média ou de longa distância. Então assim, e nesse ano de 2014, o nosso goleiro linha era ele. Então, eu acho que entra lá onde eu comecei a falar, você precisa ver o que você tem no elenco. Se você tem um goleiro que jogue bem com o pé, eu prefiro primeiro o goleiro, certo? E depois uma segunda alternativa, um goleiro linha, um cara mais específico de linha, tá? E aí, olha só como... Em 2014 nós fizemos uma grande campanha na Liga, perdemos as quartas de finais para o Brasil Quirim, que foi campeão. E aí no ano seguinte, a nossa equipe, eu continuei na equipe, mas a equipe foi praticamente desmanchada, né? Permaneceram poucos atletas, o investimento baixou e tal. E no ano seguinte, a nossa principal forma de fazer os gols foi com o goleiro linha. Específico, um cara de linha. Só que também a equipe, né, baixou muito a qualidade, o nível, agregamos alguns jovens e aí a nossa equipe também precisou mais do goleiro linha porque estávamos perdendo a maioria dos jogos. E naquele ano, nosso goleiro linha foi muito bom, mas muito bom mesmo. Quase todos os jogos que a gente precisou colocar o goleiro linha, nós fizemos gol com o goleiro linha. Então, você precisa também, na hora que você vai elaborar o seu plano, aquilo que tu imagina da equipe, você precisa ver se você tem um goleiro que passe confiança para poder jogar mais adiantado. Eu acho que o ideal, como vantagem de elenco, o ideal que tenha um goleiro muito bom e que ainda consiga chutar e passar, mas às vezes você não tem essa, principalmente quando você tem uma limitação de orçamento, né? Então, o ideal que você tenha um goleiro que, hoje eu vejo assim, o Johnny, ele tem uma ótima finalização de média, um chute potente e direcionado, é um goleiro que tem um passe muito bom, está muito bem, muito seguro, né, defendendo. Então, é um goleiro que, assim, que tem várias qualidades. Não se destaca mais em uma ou outra. Devido ao Vinícius, que ele comentou e me alertou assim, uma coisa que às vezes a gente faz, mas nem faz de propósito. Ele comentou que o Duda, que era o técnico dele no Elposo, todo ano ele contratava um jogador que fazia bem a função de goleiro linha no fundo. E eu nunca parei para pensar nisso. Pô, mas você vai montar um elenco, contratar um cara que tem essa característica muito boa de fazer essa função no goleiro linha lá no fundo. Eu não tinha pensado e depois eu fiquei assim, o cara tem
toda a razão, porque os jogos, se você está ganhando, o adversário bota goleiro linha. Se você está perdendo, você bota goleiro linha. Então, naquela hora que você está perdendo, você precisa ter cara especialista ou especializar alguém naquela situação. Tá? Aí, mais recentemente, o nosso goleiro linha, no Minas, ano passado, nós conseguimos ter bons momentos, criarmos boas situações, a gente não conseguiu ser efetivo de transformarmos em gols as nossas possibilidades. A gente até acompanhou alguns vídeos teus que eu mandei lá no grupo do curso que eu fiz. Curso? Tinha algumas situações de goleiro linha lá, algumas jogadas ensaiadas, o goleiro levantava a bola, batia a bola no chão, era uma. A gente até acompanhou isso aí. Foi até contra o Jaraguá, né? Correto, Gui? Isso, foi contra o Jaraguá. Contra o Jaraguá, esse jogo foi terrível, cara. A gente tomou o primeiro gol, o jogo estava 0-0, o jogo estava assim, equilibrado e tal. Tomou o primeiro gol, um lateral ofensivo para o Jaraguá, onde a nossa equipe troca 2 ou 3 atletas e nessa troca a nossa equipe se perde, o cara dá o passe, o drible e gol. Sabe? Uma desorganização lateral do Jaraguá. Aí depois, o segundo gol, o goleiro deles dá um balão, gol. Terceiro gol, e aí acabou o jogo no primeiro tempo. Tanto é que a nossa volta do intervalo, a gente jogou 3 ou 4 minutos e já jogamos 15 minutos com o goleiro linha. A gente fez 2 gols. O primeiro até foi meio que por acaso, foi um bate-rebate, sobrou. E o segundo gol foi um passe no meio da defesa. Que depois teve um gol parecido contra o Foz no último jogo da Liga, que foi também no último minuto de jogo. Mas o nosso goleiro linha, ano passado, ele não foi efetivo. A nossa defesa de goleiro linha foi boa ano passado. A gente defendeu bem, mas a gente precisa buscar esse equilíbrio. Boa defesa com um bom ataque de goleiro linha. Guilherme, não sei se eu respondi um pouco. Eu acho que depende, cara. Depende do teu elenco, daquele que você tem à disposição, tá? Mas assim, eu não tenho um goleiro que jogue bem com os pés, então vamos capacitá-lo, vamos treiná-lo, vamos fazer com que ele evolua para, se ele não joga bem, que ele comece a jogar mais ou menos, que do mais ou menos, do regular, ele passa a ser um... Né? Certo. Respondeu assim. Obrigado, professor. Ô Gui, o tempo tá tranquilo aí? Já quer? Porque ele vai ter que sair, professor, um pouco mais cedo. Galera, podemos ficar aí até umas 5h10, pode ser? Não, sucesso. Que o Gui acho que vai ter que sair mais cedo um pouquinho, correto? Eu tenho um compromisso aqui rapidinho, mas eu vou e deixo gravando aqui. Daqui a pouco eu já volto e entro de novo. Não, beleza? Combinado. Vamos tocando até o Gui voltar aí, sem problema. Não, fechou então. Show? Eu já vou com o engajamento, então, mais ou menos nesse assunto aí, que o meu era sobre jogada ensaiada. Você comentou até que tipo, tem bastante jogadas combinadas, jogadas ensaiadas. Queria saber em que período você começa a utilizá-las na periodização, desde o início? Primeiro dia. Primeiro dia. O que, assim, e aí, né, tudo aí eu estou falando isso agora, tá? Mas, por exemplo, quando eu saí de Blumenau e vim para o Minas, eu vim para o Sub-20 e auxiliar do adulto. Na minha chegada, obviamente, eu não pude chegar e ir fazendo tudo todos os dias, porque eu estava montando elenco, não conhecia quase nenhum atleta, então, montagem do elenco, eu não conhecia nenhum atleta. Aí eu comecei a ver vídeos antes, né, do Sub-20 se apresentar, para pelo menos saber quem eram os canhotos, quem eram os destros, pivôs, alas, mais ou menos características. Mas uma coisa é você ver num vídeo vídeos de jogos, e outra coisa é você conhecer o atleta no dia a dia. E aí, aos poucos, também,
você precisa também colocar na balança o nível de entendimento do elenco. Por isso que eu disse assim, que a semana ela tem que ser bem flexível, porque às vezes você planeja uma coisa, mas você tem que dar 2 passos para trás, porque aquilo que você imaginava que a equipe iria responder não respondeu tão... O que nos ajuda demais é que a gente consegue filmar todos os treinos, né? Lá no Minas, tanto na arena quanto na quadra, na outra quadra que a gente treina, que é uma quadra menor, nós temos a possibilidade de filmar os treinos. Então, isso ajuda demais, porque a gente filma, aí a gente seleciona as situações que a gente pretende pontuar com os atletas e já manda no grupo do WhatsApp. Eles analisam em casa, trocam, falam, dão as suas opiniões. No dia seguinte, normalmente a gente faz vídeo antes do treino, quase todos os dias, tá? Quase todos os dias a gente faz 15 a 20 minutos de vídeos para... Isso ajuda demais. Diga aí, Victor. Não, era que você tinha comentado também que nem sempre você usa a arena principal, né? Que é o MTC lá, que eu conheci. E às vezes a dificuldade deve ser bem complicada, né? Ainda mais porque essas outras quadras, pelo que eu conheci um pouco lá, não são tamanho oficial, tem várias complicações. A gente treina basicamente em 2 quadras, que é a arena, que ela tem 38 por 20, é a única, porque o Minas é o único clube fundador da liga que participou de todas as ligas. E a outra quadra, ela, na realidade, são 2 quadras, né, que elas foram... que a gente aumentou elas, né? A gente juntou as 2, só que nas laterais tem 2 pilastras. Então, a gente fez uma quadra de 20 de largura, mas ela tem 31 de comprimento. Só que nas laterais, no meio da quadra, você precisa desviar aquela... E às vezes não é tão... Né? Ali tem, claro, tem uma proteção, tem uma espuma, mas é a maneira que a gente... Não é o ideal, não, mas o que a gente pode fazer, né? E não é só o Minas, mas BH tem uma dificuldade em relação a quadras de tamanho 40 por 20. E lá no Minas tem vôlei masculino, vôlei feminino, basquete, então são muitas modalidades para pouco espaço. Principalmente que o Minas deve investir mais no vôlei, né? Provavelmente. Você que está lá dentro. Hoje o carro-chefe assim, né, é o vôlei feminino, o basquete investiu bastante, o vôlei masculino, e nós vamos ali em busca dos nossos objetivos, tentarmos cada ano, né, um passo de cada vez em busca de um reconhecimento de um espaço maior. Só você conhece o Minas ou os demais também? Eu acho que não a estrutura em si, mas o clube, arena, sim, com certeza. O jogo, isso. Arena. Isso, porque até vocês vieram jogar aqui em Três Corações, contra o Corinthians, eu acompanhei o jogo. Então teve algum... Nós tivemos 2 jogos. Nós tivemos 2 jogos contra o Corinthians. Contra o Joinville, que também foi aqui contra o Joinville, se eu não me engano. Ano passado nós fizemos 4 jogos aí. 3 da Liga e 1 da Copa do Brasil. Ano retrasado, nós jogamos contra o Corinthians aí, e 2017 nós jogamos contra o Magnus aí. Então eu acompanhei um pouco. Então eu já talvez mais que não sei se os demais conseguiram acompanhar. Eles vão saber responder mais. Alguém acompanhou? Acho que o Diego queria falar. Pode falar, Diego. Não, mas eu queria saber se Três Corações é pé quente, dá sorte pro Minas. Cara, era com o Paulinho comigo. Eu acho que eu que sou o pé frio aqui, cara. Vou botar uma pantufa aqui, botar um meião. Poxa, o técnico
eleito em 2014, se eu não estou enganado, o senhor foi eleito o melhor técnico da liga. O senhor não é pé frio, não, poxa. O senhor é teu pai, cara. Pô, eu sou careca, então aqui, cabelo branco, Três mas Corações que não traz boa sorte. Não, cara, é só brincadeira aí. Sou careca, né? Cabelinho branco aqui. Muitos atletas que me deram muitos problemas. Mas em 2014, esse ano aí, a gente fez uma campanha muito boa para o Blumenau, uma campanha aí sensacional. Caímos fora para o campeão, foi o Brasil Quirim. E aí depois, Três Corações, a primeira vez que eu fui foi em 2018. Nós fizemos um torneio no início do ano com Baipendi, Três Corações, e agora me fugiu o nome da quarta equipe. E aí depois, no meio do ano, na Liga, a gente jogou contra o Corinthians, ganhamos 3-0, né? E eu era auxiliar. Aí no ano passado, nós perdemos para o Joinville 5-1, São José 3-1, empatamos com Campo Mourão 3-3 e perdemos para o Corinthians na Copa do Brasil por 3-1. O jogo da volta. Não, mas Três Corações sempre foi muito bem tratado, uma terra muito legal, cara. Eu sempre que tem a possibilidade de a gente poder voltar. Nós tivemos aí também em Três Pontas, mas ficamos hospedados em Três Corações num torneio no início do ano passado. Brasília esteve presente, Três Pontas. Sim, fiquei sabendo desse torneio aqui. Três Pontas também é perto de Varginha. Fiquei sabendo. O ginásio de Três Corações estava em reforma para trocar telhado, iluminação, e por isso que o torneio foi lá em Três Pontas. Ô, Diego, já emenda a pergunta já faz aí. Obrigado, professor. Respondeu bem demais, tá? Professor, não me apresentei. Mas... Só uma pergunta, alguém mais fez o curso lá em São Lourenço? Não, acredito que não fez mesmo. Foi só eu mesmo, fiz o São Lourenço. Fala aí, Diego, desculpa ter te interrompendo. Que isso, sem problema. Uma honra estar falando com você, tá, Peri? Professor Peri. Tanto é que até um pouco fora da realidade, que a gente costuma ver os jogos, ver os técnicos pela TV e não poder conversar assim, mas trocar essa ideia é sempre bacana. Professor, a minha pergunta trabalhando há algum tempo com a periodização, quais são os pontos positivos e os pontos negativos que você pode estar falando para nós? Cara, que pergunta difícil, cara. E assim, eu vou te dizer, como eu acho que tudo é uma adaptação. Tá? A primeira equipe adulta que eu trabalhei foi em 2007. 2007 para 2020, 13 anos. Puta, tanta coisa mudou, ciência, estrutura das equipes. Às vezes você quer fazer uma coisa, né? Mas aqui no Minas, por exemplo, nós temos uma estrutura fantástica aqui. Poucos clubes no país têm. Eu te diria que na Liga, pouquíssimos clubes têm o que nós temos aqui. Nós não temos orçamento, uma verba para montarmos um elenco mais forte, mais experiente, mais... Isso. Mas o Minas, ele valoriza muito a base, que isso é importante também, né, professor? Total, né? Sai muitos jogadores bons aí da base do Minas. Muitos, né? Inclusive alguns da Liga que foram destaques ano passado na Liga, eles tiveram passagem por aqui. O Dil, na Soeva, o Igor Carioca, também da Soeva, que foi para o Joinville, o Dil foi para o Atlântico, né? E mais alguns outros atletas aí que tiveram a sua passagem aqui. Então, e não a gente toca nesse assunto, né, de verba, de orçamento, não é para ficar chorando, lamentando. Arranjar uma desculpa. Exatamente, não. Então, assim,
prós e contras, cara. Eu acho que assim, eu acho que você primeiro você dentro daquilo que tu acredita, daquela tua realidade, né? Porque deixa eu achar um exemplo. Às vezes você quer, né? Eu te dar um exemplo aqui, agora que veio mais claro. Eu tive 3 anos aqui no meu sub-20 muitos pivôs, tá? E no nosso jogo time adulto não jogava tanto com pivô, jogava com pivô, mas o pivô rodando mais e caindo na posição de pivô. Ele não ficava posicionado lá. O sub-20 jogava diferente do adulto. Quando eu assumi no adulto, esses pivôs que vinham comigo no sub-20, eles tiveram uma dificuldade, obviamente, né? O nível de jogo, o nível dos adversários cresceu muito e acabou que a gente começou também a mudar um pouco a maneira de jogar. E depois a gente foi ver, ano passado a gente estava jogando mais 4-0 do que 3-1. Isso, a gente imaginava uma coisa no início do ano, né? Pô, né? A gente planejou para nessa reformulação, isso eu estou falando de 2019, nessa reformulação a gente imaginou uma coisa. Passaram-se um mês, a gente fez não é que um mês, a gente faz, semanalmente a gente faz avaliação, né? Avaliação da equipe, de tudo, né? De coisas que a gente olha, isso aqui não ficou legal, isso aqui não, né? Aqui, como a gente tem um período bom de preparação, a gente pode fazer as coisas com calma no início do ano. Não é aquele, por exemplo, comparando o futebol de campo, que os caras se apresentam, já tem estadual 15 dias, já tem jogo e aí os caras vêm de férias. Então, a gente tem um período, uma primeira semana para você fazer reavaliações médicas, fisioterápicas, cardiológicas, né, com ortopedista. Então, praticamente na primeira semana a gente faz. E aí, nisso, você vai começando a também conhecer o elenco e você vai... às vezes você imagina uma coisa e chega na hora, realmente a coisa não acontece. Então, por isso que eu acho que é importante você ter planejamento lá de semanal, mensal, né? Mas isso aí não pode ser uma coisa fechada. Eu acho que tem que ser uma coisa que você tem que constantemente avaliando e inclusive tendo feedback dos atletas, né? Porque às vezes a gente fica, principalmente os mais jovens, a gente sente que às vezes eles ficam receosos de darem alguma sugestão, alguma coisa, e muitas vezes você está pedindo, exigindo alguma coisa deles e o cara não está se sentindo, não diria confortável, mas ele não tá sentindo que está sendo utilizado. Exatamente, ele não está sentindo que está sendo utilizado na sua melhor característica. Então, prós e contras, cara, eu acho que você tem que ter um planejamento, né? E o meu aqui, eu falo da parte tática, né? Porque daí parte física não tem como trabalhar separado, a gente faz, né? Na parte tática, eu planejo mensalmente e depois eu subdivido semanalmente, né? E te confesso que, às vezes, o que eu planejo para a semana que vem, começa segunda, terça, quarta-feira, eu já altero, porque a coisa não andou dentro daquilo que eu imaginava. Sabe, eu acho que você tem que ter, não é um plano B, mas você tem que ter. Professor, às vezes... Oi. Pode ser por conta do jogo que você fez ou do próprio treino que você está fazendo ali, às vezes não deve dar certo? Pode ser pelo jogo, pode ser pela atividade, aquela que você bolou, você imaginou que pensando em tal situação,
e na hora não, a coisa não fluiu, ou até mesmo, e aí outra coisa muito boa que a gente tem aqui, eu tenho um auxiliar técnico, que é o Daniel, que é o técnico do Sub-20. O Diogo, o treinador do Sub-17, também está em todos os treinos do adulto. E o Samuel, o técnico do Sub-14 e preparador de goleiros, está em todos os treinos. Agora, esse ano, ele teve uma mudança na sua carga horária, então o Samuel não consegue estar em todos. Além do Rodrigo, que é o preparador físico. Então, assim, eu tenho várias pessoas que estão comigo nos treinos e, às vezes, a gente começa uma atividade com uma regra, por exemplo, 2, 3 regras, e no meio da atividade, quando a gente dá uma pausa para os caras tomarem água, a gente troca uma ideia e a gente adapta dentro, faz alguma, ou acrescenta alguma regra, ou altera alguma regra em função daquilo que a gente viu da dinâmica que a gente imaginava que iria andar por esse lado. Entendeu? Então, assim, também não é casa de louco que planeja uma coisa, a primeira coisa errada já muda tudo. Não. Né? Você precisa ter uma sequência, você precisa ter uma continuidade, você precisa fazer uma semana, repetir, né? Repetição, mas eu gosto de trabalhar muito em forma de jogo, tá? Em jogo situacional, em jogo de 4 contra 4, porque eu vejo muito assim, o jogo, as ações do jogo são integradas o tempo inteiro de 8 atletas de linha com 2 goleiros, na maior, quando não tem expulsão. Mesmo aquele cara que momentaneamente ele está fora do jogo, por exemplo, num contra-ataque de 3 contra 2, temos 2 atletas da defesa que estão fora do jogo momentaneamente, mas eles irão retornar. É isso que eu ia falar, professor. No curso você trabalhou bastante a atenção dos caras. Eu fiz a prática, eu pude ver bastante isso, que você trabalhava muita atenção, tá fora quando tá dentro, quando já tá fora, de novo, tinha que ficar atento direto. A tomada de decisão, né? Isso aí é fundamental num jogo que nem o futsal, é um jogo extremamente dinâmico que esse jogo ele pode mudar, um lance pode definir um jogo ou a favor ou contra, né? Pode mudar o emocional da tua equipe que estava lá embaixo, o adversário erra um gol no contra-ataque, você faz o gol, muda completamente, e vice-versa. O ano passado nós tivemos um jogo contra o Corinthians pela Liga, o jogo estava se desenhando, um empate em casa e tal, sofremos um gol de lateral, uma outra desatenção, uma falha de ficar um olhando para o outro, definição. O Corinthians fez um gol, até foi gol contra, né? Um gol bobo, faltando menos de 2 minutos. Aí colocamos o goleiro linha, primeiro lance, pênalti para nós. Primeira ação de goleiro linha, pênalti. Goleiro defende. Então, aquela coisa assim, você tomou um gol, né? A equipe sente, no primeiro lance, pênalti a favor. Aí você vai, perde o pênalti. De novo, então, é outra coisa que eu ia tocar no assunto, a gente procura colocar ingredientes no treino de tomadas de decisões a todo momento e rápidas, né? Atenção, concentração tem que estar ligado o tempo inteiro e colocarmos algumas situações de estresse, algumas situações de componente emocional que façam com que até para instigar os atletas a como é que o cara vai reagir, né? E aí? Às vezes você inverte faltas, sei lá, a gente cria algumas situações e inverte a posse de bola, por exemplo, mas para criarmos um desconforto no treino, fazer com que o cara se sinta desafiado e aí para tentar resolver o problema.
Diego, não sei se eu fugi muito, cara, mas eu te confesso que a tua pergunta, assim, prós e contras. Eu acho que assim, ó, eu sou favorável, mas eu acho que existe eu costumo dizer assim, ó, você tem que ter a convicção e a teimosia, né? Ou você não pode ser, você tem que ter a sua convicção, mas não pode ser teimoso, né? E não tem que seguir 100% a risca. Não, tanto é que na programação semanal que a gente envia aos atletas, lá embaixo está observação, programação sujeita a alterações, porque, né, às vezes a gente sente assim, até no meio da semana, a gente sente, amanhã tem que tirar o pé, sabe? A gente trabalha com PSE, PSR, né, um controle de carga. Então, o monitoramento, além da prevenção, a gente tem trabalhado um período, mas um período a gente faz a musculação, o trabalho com psicóloga, né, o vídeo. Então, nós temos um problema aqui em Belo Horizonte, que é a questão de trânsito, né? Os atletas, a maioria são de BH e eles moram longe. Então, você vem de manhã, treina, aí você vai para casa, 40 minutos para chegar em casa, depois volta para o treino da tarde, mais 40, depois mais 40, ou seja, a gente viu que o custo-benefício disso aí, né, é melhor concentrar o treino num período e um período, né? Obviamente, isso não quer dizer que seja uma regra, mas na maioria dos treinos na semana a gente procura concentrar num período. Diego, alguma coisa? Lá? Não. Foi claro, foi bem objetivo. Obrigado, professor. Isso. Bruno, fala um pouco, né? Tá quieto? Estamos aqui prestando atenção na aula. Professor, muito obrigado por aceitar o convite aí. Sou de Diadema, São Paulo. Bom, você prefere trabalhar com um jogador mais experiente ou jogador da base? Ou prefere mesclar? Cara, aqui a minha fama no Minas é de gostar de trabalhar com jogador ruim, porque os caras falam aqui que eu só quero cara ruim, cara bom de bola, eu mando embora, que eu... Né? Brincando, cara. Eu prefiro trabalhar com um jogador. Primeiro que a gente tenta olhar o perfil do atleta, que hoje em dia está cada vez mais restrito o espaço para o boleiro, para o cara aquele que... E o que os jovens não entendem é que a gente procura cobrar de quem tem mais para dar, né? E assim, só para fazer um parênteses também, eu trabalhei com sub-10, 12, na época era pré-mirim, mirim, infantil, infanto e tal. Então, assim, já errei demais, mas eu vejo que muitas vezes, cara, na base se dá muito, se vangloria muito aquele cara que é bom de bola, que resolve na parte técnica e tal, mas se relaxa muito, né? Já que ele é bom, ele não precisa fazer o resto. E eu acho que é o contrário, né? Se ele é bom, se ele é melhor que os outros, imagina se ele não precisa igualar os outros, mas que ele diminua essa distância, por exemplo, que ele não seja, que ele tenha pelo menos os fundamentos de uma boa defesa, sabe? Não é que ele tenha que ser o marcador, o cara que vai defender pela equipe. Eu acho que uma equipe é tipo uma banda, né? Cada um tem a sua função, o seu instrumento para tocar. Se todo mundo tocar cavaquinho, a banda vai ficar, né? Vai virar um bando. Então, desculpa até a tua pergunta, cara. Foi do atletas. Eu prefiro, eu acho que uma mescla é legal, tá? Eu acho que uma mescla ela é muito interessante, mas assim, às vezes, né? Você não consegue, às vezes você não tem orçamento para fazer aquela mescla,
pô, ideal que você tenha um goleiro mais experiente, um goleiro, né, um outro que tem um potencial e que o que eu não gosto é de ninguém com cadeira cativa, com ninguém com, sabe, com o seu na zona de conforto. Eu gosto de trabalhar sempre com no mínimo 18 atletas, que 14 vão para o jogo, né? Aqueles 4 que ficam fora tentem incomodar aqueles 14 que estão no jogo. Aqueles 14 que estão no jogo, 10, 11 jogam mais, então aqueles 3 ou 4 que joguem menos, que queiram ganhar minutos. Então, tendo uma competição sadia dentro do elenco. Mas o ideal é que você consiga dar uma mescla, né, de atletas mais experientes, mas acima de tudo o que eu procuro observar é perfil do cara, né? A gente busca informações com pessoas conhecidas, se o cara é dedicado, trabalhador, enfim, é mais ou menos. Eu não tenho essa preferência de jovens, eu tenho preferência sim por atleta que se dedica, que queira crescer, que queira evoluir na sua carreira, mesmo ele sendo um atleta mais experiente. Legal, legal. Obrigado, professor. Hoje a equipe do Minas é mais nova, né, professor? Nós temos um atleta com 30, outro com 29, e aí um com 27, e aí vai... mas assim, a maioria está em 18 e 23 anos. O ano passado, no jogo do Joinville, até que tu citou, teve um atleta nosso que estreou nesse jogo com 17 anos, o Leozinho. E ele estreou no primeiro tempo e na volta do intervalo ele voltou como titular. Nesse mesmo jogo aí, o nosso goleiro reserva voltou no intervalo e tinha 18 anos na época. Então, a gente busca assim uma competitividade diária, fazendo com que ninguém fique com o seu lugar garantido, sempre todo mundo tem que estar, como tu falou ali dos treinos, tem que estar ligado o tempo inteiro para não deixar cair naquela zona de conforto e o cara tem que se sentir ameaçado. A gente costuma falar, professor, tipo assim, das dificuldades que é de prever, tipo, o modo de jogar aqui na região. Aí a gente até debateu isso em um conteúdo antigo, no último conteúdo nosso vídeo postado, que tipo é mais fácil as equipes da liga prever, analisar as outras. Porém, eu sei que o Minas joga o Metropolitano, por exemplo. É difícil analisar algumas equipes que jogam Metropolitano, mudanças de jogadores, tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Até nós trouxemos um atleta esse ano que estava no América no passado, tem 29 anos. Ele nunca jogou profissional. Ele veio passar um período, ele jogou contra a gente, mostrou muita qualidade no passado, veio passar um período de avaliação e estava correspondendo muito, continua, porque a gente continua fazendo reuniões diárias, né? Treinos físicos e reuniões para debatermos questões técnicas, táticas e trazendo até alguns convidados para as nossas reuniões. E na liga, todas as equipes conseguem todos os jogos. Todos os jogos, têm acesso a todos os jogos. Então, hoje, é muito difícil você esconder coisas, né? Você procura trabalhar e ver dentro... Por isso que, assim, depois que começa a liga, na semana você trabalha muito em função do seu adversário, né? Se o jogo é fora, se o jogo é em casa, a gente consegue perceber essas situações. Tem equipes que têm um fator local muito, muito grande, tem equipes que, quando saem, mudam um pouco a sua característica de jogar. Então, por esses vídeos, a gente consegue identificar e consegue analisar. Assim como os adversários também conseguem. Então, aí entra o improviso, entra a imprevisibilidade,
entra aquilo que você tenta planejar para surpreender o seu adversário. Não é que você vai mudar completamente sua maneira de jogar, você vê como a sua equipe joga e como você vai tentar encaixar para aquele determinado adversário. Ô, Vitor, você não me perdoe aí, cara, mas já 5h20, vocês? Né? Não, era isso que a gente ia falar, era justamente a última mesmo. E quero agradecer demais vocês aí, tu tem meu contato, quem quiser trocar uma ideia, conversar, ou se algum dia vier a BH, avisa antes aí, pode acompanhar algum treino da gente aqui, tá? Acompanhar. Então, o meu telefone, o meu contato está ali. Legal demais estar aqui trocando uma ideia com você. Trocando uma ideia não, só eu falando, né? Eu queria também ouvir de vocês as perguntas que vocês me fazem, eu queria replicar para vocês, para ouvir também de vocês, até para entender aquilo que vocês estão perguntando, para comparar com o que vocês fazem também dentro, obviamente, cada um da sua realidade. O tempo, infelizmente, não deixou tanto que a gente queria também ter esse bate-bola, mas queria... Sabe, a gente marca uma outra oportunidade aí eu também ouvi de vocês, cara, porque é bacana demais a gente, né, obviamente, dentro do seu contexto, daquilo que o cara tem no dia a dia. Às vezes o cara trabalha sozinho, né, com crianças lá de 4, 6 anos, tem gente aí que trabalha de 4 a 5 anos, 6 anos. Trabalhei também em muita escolinha, comecei em escolinha. Então, trabalhar com criança é sensacional. Professor, eu queria agradecer aqui. Queria que você soubesse que aqui na região, o Minas é referência, você é nossa referência. Desejar sucesso para você nessa jornada aí. Agradecer o nosso convite. Eu acho que, conforme eu falei mais cedo aqui, para o futsal crescer, a gente acredita que tem que ter pessoas como você, que queiram sempre ajudar, queiram espalhar o conhecimento. Então a gente queria deixar muito obrigado por aceitar esse convite nosso. E valeu, professor. Cara, o prazer foi meu. Muito obrigado mesmo. E a gente marca uma outra aí. Quem sabe daqui a pouco a gente está se cruzando aí na região, ou vocês vindo a BH, né? A gente conversa. Com certeza. Tá bom? Me adicione lá nas redes sociais, a gente pode... Meu WhatsApp também. Sim. Se você quiser passar o seu Instagram aí, fazer seu peixe. Cara, boa pergunta. Instagram, eu tinha 2, eu nem sabia, cara. Peri Futsal. Não. Puta, agora tu me pegou, cara. Peri Futsal. Show. E a gente consegue divulgar melhor. Fazer o agradecimento aí, galera. Alguém? Só agradecer ao professor por ter ajudado a gente aqui nesse projeto novo. Valeu, galera. Abração. Professor, muito obrigado. Valeu. Valeu, professor. Valeu. Show. Até mais. Vale lembrar para seguir a nossa página no Instagram, Futático_10, e inscrever-se no canal aqui. Boa. Show.